Shalom! Como estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Estamos aqui prontos para mais um vídeo, né? E sem demoras, vamos dar continuação daquela passagem bíblica que lemos, né? No vídeo anterior, entendeu? Estávamos falando a respeito de João Batista, né? Que as pessoas iam até ele e se arrependiam, pediam perdão dos seus pecados ao Altíssimo e eram emergidos, né? Aí, na continuação, no capítulo 3, versículo 13, né? Leremos a respeito do batismo do nosso Mashiach, do nosso Salvador. Então, no versículo 13 diz assim: Então veio Jesus a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser emergido por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, o nosso Salvador, lhe fala. Porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João permitiu. Vamos reler outra vez? Nosso Salvador, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João permitiu. O que é justiça? No vídeo anterior, falamos a respeito de 10 palavras, e entre elas estava a justiça. E eu vou ler um comentário a respeito do que é a justiça, num sentido bíblico. Devido à lei da justiça, recebemos bênçãos quando obedecemos os mandamentos de Deus. A lei da justiça também exige que recebamos um castigo por todo o pecado que cometemos. O que é a justiça? É a lei imutável do Criador. E o Mashiach, antes mesmo da sua imersão, ele já estava falando a respeito de que a justiça tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. A Torá tem que ser cumprida. Né? Vamos nos aprofundando cada vez mais. Vamos lendo com um pouco mais de atenção as Escrituras. Vamos continuar. O versículo 15, ele fala que tem que se cumprir toda a justiça. O 16 está assim: E sendo assim, Jesus, batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, de quem me comprazco. No capítulo 4, da continuação. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo inimigo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, o nosso Mashiach, ele jejuou, né? Mas, por que jejuar? Na Torá está escrito que em algumas ocasiões temos que jejuar. Então, o nosso Mashiach, Jesus, ainda estava cumprindo a lei. E vamos ver se os demais, né, que fazem parte da Bíblia também tiveram episódios assim. Não precisa muito. Encontramos em 2 Samuel, do 12 e o 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, é um costume comum os israelitas, os judeus, fazerem jejum.
Certa ocasião, o nosso Mashiach, respondendo aos discípulos, ele havia comentado: essa classe ou essa casta de espírito impuro só vai ser expulso com muita oração e jejum. Né? Então é uma prática comum o jejum dentro do povo israelita, do povo hebreu. E o nosso Mashiach é um hebreu e cumpridor. E tanto cumpria como também determinava, falava para os seus discípulos, para as pessoas, para que cumprissem a lei. Né? Vamos comentar a respeito da sequência, né? Que é o capítulo, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aí o nosso Mashiach, o nosso Salvador, Jesus, respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito aonde? Né? Temos que ler com muita atenção, como tenho falado nos vídeos anteriores, que cada palavra, cada colocação do nosso Mashiach, do nosso Salvador, ele nos remete ao Velho Testamento, às Escrituras Sagradas, a Torá, a lei. Então ele falou: está escrito. E aonde que está escrito? O que está escrito? Né? E aí encontramos em Deuteronômio 8:3, que é a Torá. Né? Está escrito assim: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Altíssimo viverá o homem. Né? Nosso Mashiach, o Salvador, estava se referindo a essa passagem da Torá, da lei. Entende? E o nosso Mashiach é a própria lei, ele é a Torá, ele é o verbo, ele é a palavra viva. É ele a Torá. Não tem como algumas pessoas dizerem: não, a lei foi abolida. Se abolir a lei, se abolirá também o nosso Mashiach. Porque a lei é o próprio Mashiach. A Torá é o próprio Mashiach. Não dá para separar os dois e dizer que um está no lado do outro, não. Não existe essa possibilidade. Essa é do versículo do capítulo 4. No capítulo 5, aí diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O que o nosso Mashiach respondeu para ele? Vamos ler. Capítulo 4, versículo 7. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele falou que está escrito. Está escrito aonde? Vamos ver? Vamos na Torá outra vez. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Que está escrito assim: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Mais uma vez, o nosso Mashiach, o nosso Salvador, repetindo a Torá. Né? E está tudo registrado para que nós aprendêssemos, né? E não pudéssemos sequer passar pela nossa cabeça com respeito à nulidade da Torá, dos livros anteriores ao Evangelho, aos Evangelhos, ao Novo Testamento. Continuamos. Então,
Aí é o 4:10, né? Aí o inimigo, no versículo 8, falou: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E o que é que o nosso Salvador respondeu ao inimigo? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Criador, o teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Novamente ele está mencionando o que está escrito. E se ele está mencionando, só pode ser no Antigo Testamento, como você conhece, ou a Torá, ou a Taná, né? E encontramos o que o nosso Mashiach falou lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, que está escrito assim: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele chegarás, e pelo seu nome jurarás. O nosso Mashiach, nesses episódios da tentação, ele somente usou o Antigo Testamento, como você conhece, para responder ao inimigo com respeito a essa tentação que ele estava passando. Né? O nosso Salvador, ele é muito, muito pontual, ele é um exímio cumpridor da lei. Ele era um israelita, né? Ele era um judeu, ele era da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Se ele é tudo isso para o povo israelita, é por quê? Porque ele veio através de profecias do Velho Testamento. As profecias indicavam a vida dele. E ele veio, e ele cumpriu. E ele veio cumprir as profecias que falaram a respeito dele. E ele não poderia vir aí passar um pano em toda a lei, né, dizer que não vale mais nada. Por quê? Porque se ele fizesse isso, ele auto se anularia. Ele deixaria de existir. Então ele veio cumprindo a profecia. Ele veio, cumpriu a lei. E ele veio e determinou que a lei fosse cumprida por nós. Não podemos fazer mais vistas grossas ou estudar superficialmente as Escrituras, pensando que tudo é oba-oba, não, mas o pastor falou aquilo. Não, deixa para lá o que o pastor falou. Por quê? Nós hoje temos um sério problema, né? Ele se chama terceirização, né? Se, por exemplo, temos uma empresa, necessitamos alguém que faça a limpeza, para que vamos, né, contratar pessoas com carteira assinada, ter direitos trabalhistas que pagavam, mais na frente, depois de ser dispensado o funcionário, vai ser chamado na justiça? Não, o empresário, ele terceiriza essa parte da limpeza, né, e ele se vê livre de todas essas questões relacionadas a empregados, a funcionários, leis trabalhistas. Ele se vê livre disso. Então ele terceirizou, né? E temos muitos casos de terceirização, né? Em todo o nosso dia a dia, né? Terceirizamos alguma coisa, né? Sempre estamos terceirizando. Em casa mesmo, um grande exemplo disso por exemplo, a limpeza do lar, né? O marido trabalha, a mulher trabalha, então eles terceirizam o trabalho doméstico nas mãos de uma funcionária que vem, faz a limpeza, faz as refeições. Essa é uma outra forma de terceirizar. E assim nos acostumamos. Só que o grande problema vem quando terceirizamos a nossa salvação.
E é isso que tem acontecido. Tanto terceirizamos a salvação que entregamos na mão de um pastor, de um padre, entende? O futuro mais precioso e eterno que teremos. Então colocamos na mão de uma pessoa que não tem compromisso direto conosco, né, essa função de nos conduzir à salvação. E estamos falhando terrivelmente, né? Porque pensamos que uma vez por semana, indo dentro de um templo, ouvindo lá alguém falar a respeito das Escrituras, dar a sua interpretação para alguns textos, algumas passagens, e está tudo bem. Terceirizamos a nossa salvação. Só que quem vai pagar é você. Pela tua omissão. Não podemos terceirizar isso. Se trata do nosso futuro. Estamos aqui, se vamos comparar a nossa atualidade, a nossa vida com até 100 anos, vamos dizer assim, nesta terra, e comparar a eternidade, vamos comparar, por exemplo, o que estamos vivendo. 100 anos é uma gota de água. A eternidade é todas as águas que existem no mundo. Podemos terceirizar? Tão importante é, tanto tempo é, e entregamos nas mãos de pessoas que não vamos conferir depois se o que eles falam ou deixam de falar se está certo. Não fazemos isso. Tão convencidos estamos de que a nossa salvação está em boas mãos. Não fazemos isso. Só que vamos ter que responder por isso. Um dia vamos chegar lá na frente do Criador e Ele nos vai dizer: olha, felizmente você estava como meu filho quando esteve lá na terra, falou. Eram guias cegos, você estava atrás deles. Mas você tinha a palavra dentro da tua casa. Vocês não quiseram estudar. Vocês não quiseram ler. Eu enviei o meu Espírito Santo para vos iluminar. Vocês não quiseram ouvi-lo. É muito delicado essas questões. Precisamos estudar cada um, né? A sua Bíblia, fazer a sua interpretação com o pé no chão, com seriedade, com calma, com shalom. Devemos ler as Escrituras e obter o maior proveito possível. Isso não depende de mim, não depende do seu pastor, do seu padre, do seu vizinho. Depende de você. De você se instruir de verdade. Buscando a sabedoria do Altíssimo. Pedindo a Ele que Ele envie do seu Espírito Santo para que possa ter uma interpretação verdadeira das Escrituras. Chega de leitinho. Essa responsabilidade é tua. Alimente-se com alimento sólido, está nas tuas mãos. Faça isso. Vamos ler tem uma passagem aqui que eu acho que eu não li, né, com relação a isso, que é o Mateus 4:6. E disse-lhe: se tu és filho do Altíssimo, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E quando o inimigo disse isso, ele também se referiu ao que estava escrito, né? Pois está escrito. Só que essa passagem ela estava se referindo aonde? Qual é essa passagem do Antigo Testamento?
Nós vamos encontrar essa passagem em Salmos 91. E é 91, 11 e 12. E aí está escrito: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E essa passagem, vocês creem que é exclusiva para o Mashiach, para o nosso Salvador, para Jesus Cristo somente? Não. O que está escrito para nós? Porque o Salmo 91 diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Eu gostaria de fazer uma leitura do Salmo 91, para que saibamos que quando nos refugiamos no Altíssimo, estamos debaixo da sua obediência, estamos de acordo com os seus mandamentos, entende? Nós estaremos com todas essas promessas em cima de nós. Quais são? Vamos lá. 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Altíssimo: ele é o meu Elohim, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu é o Altíssimo, és o meu refúgio, és o Elohim, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que não encarecidamente me amou, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então esse salmo não é um salmo exclusivo para o nosso Salvador. É para todo aquele que crê, que obedece ao Altíssimo. É para nós. É para mim, é para você. Mas o que é que está acontecendo? Que não tens alcançado essas promessas. Será que você está sendo obediente ao Pai? Ou fomos obedientes aos pastores e aos padres, não é? Com as suas interpretações inverossímeis da palavra? Amados, família, temos que nos instruir e ser obedientes ao nosso Criador, ao nosso Mashiach, para que possamos receber deles o Ruach Kadosh, das promessas, das bênçãos, do amor, da fidelidade. Muitas e muitas vezes em traseira de caminhão está escrito aquela mensagem: Deus é fiel. Sim, com certeza, absolutamente, indubitavelmente. O nosso Criador é fiel. Mas a quem? A quem acredita? Não, que as leis do Altíssimo foram abolidas? Não, o nosso Criador é fiel
a quem é fiel com Ele, a quem tem um pacto com Ele e não abre mão, a quem Ele obedece, a esse sim, o nosso Criador, o nosso Elohim, Yahweh. Ele é fiel, Ele ama, Ele defende, Ele abençoa. Essa é a verdade. Podemos muitas vezes relutar, não querer aceitar, mas não fizemos isso a vida toda, né? Relutamos contra as Escrituras. E como estamos hoje? A nossa parte espiritual, a nossa shalom, ela é completa? Não. A nossa família, temos diversos problemas, serviço, muitos problemas, financeiramente problemas. Então tem alguma coisa errada, meu irmão. Entende? Abra a tua mente, o teu entendimento para essa Escritura. Não acredita no que eu estou falando para você. Não acredite em mim, eu sou humano, eu sou falho. Acredite aqui nas Escrituras. Se liberte. Leia. Compreenda. Deixe de ir atrás de guias cegos para que você seja uma pessoa livre. Que é a única coisa que queremos. Estar todos juntos, numa união com o nosso Ruach Kadosh, Espírito Santo, com o nosso Mashiach, sem mais nenhum intermediário. Porque o único mediador é o nosso Mashiach, é o nosso Salvador, é quem morreu no madeiro para nos dar a salvação. Esse sim. Vamos nos unir a Ele com a palavra, com a verdade. E chega, basta de intermediários humanos, falhos, mal intencionados, que muitas vezes só querem saber do seu dízimo. Tá bom, meu irmão? Semana que vem tem um novo vídeo. Amo grandemente vocês, no amor do Altíssimo, do nosso Salvador. Que tenham uma excelente semana, tá bom? E que recaia sobre vocês e sobre tua família as bênçãos do Altíssimo em nome do nosso Mashiach Yahshua. Tá bom? Shalom, shalom.